A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu hoje tenho uma palavra para deixar, uma palavra para registrar, fazer um pequeno vídeo aí, uma reflexão do Evangelho, né? Evangelho. Hoje eu quero falar de 5 palavras primordiais, fundamentais para aquele que quer se evangelizar. 5 palavrinhas. Eu quero começar com o ouvir. O ouvir. O andar. O falar. E o limpar. São 5 palavras que eu quero deixar de referência porque eu vou anunciar aqui hoje. Jesus Cristo, ele atuou em cima dessas 5 palavras quando ele fez a missão. Eu sei que há várias passagens na Bíblia, há muitas mensagens. Cada um tira uma mensagem e fala sobre ela. Mas eu vou dar um título para essa mensagem. A raiz do Evangelho. Presta atenção. Eu vou falar sobre a raiz do Evangelho. A raiz do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas estão habituadas com o Evangelho de Jesus, Jesus o grande, Jesus o operante. As pessoas estão habituadas com esse Evangelho. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho da riqueza, o Evangelho do milagre. As pessoas tem várias mensagens, como se salvar, como andar com Jesus. Mas pouco se fala na raiz, o Evangelho raiz. Há mensagens que falam do nascimento de Jesus, mas não fala do sofrimento do José, não fala do sofrimento da Maria. Diz muito do nascimento do Cristo, do nascimento do Salvador, e não fala do sofrimento da Maria, do sofrimento do José. Não dá referência da pobreza do José, não dá referência da pobreza da Maria. É sobre esse Evangelho que eu quero tomar como base hoje para falar nesse vídeo. José era um homem pobre, Maria era uma mulher pobre, e carregava a maior riqueza do mundo dentro dela. A maior riqueza da terra e dos céus. O Filho da salvação. Acha que foi fácil para Maria? Acha que foi fácil para José? Em meio a tantas complicações, em meio a tantas perseguições, a palavra diz que Maria subiu as montanhas para falar com Isabel. Subiu as montanhas para visitar Isabel. Chega lá, ela se depara com Isabel grávida, 6 meses aproximadamente. E ela também grávida. Mas ouça bem o que a palavra diz. Maria subiu as montanhas, levando o menino no ventre. As montanhas. Maria não subiu uma montanha, não subiu 2 montanhas, ela subiu as.
Eu não sei qual era a distância do caminho que ela percorreu, mas dá para se entender que não era perto. A caminhada dela foi longa, foi prolongada, em meio às dificuldades. Chegando lá, quando ela abraça com a Isabel, a palavra diz que o menino salta no ventre de Isabel. Ou seja, o filho de Isabel dá um salto no ventre. Por que essa criança deu um salto no ventre? Ela levou um choque. Essa criança levou um choque. Dá para entender que Jesus, ainda pequenino no ventre da mãe, ainda que mais novo do que João, batizou João no ventre da mãe dele. Esse salto foi o batismo do Espírito Santo. Essa caminhada de Maria nas montanhas não foi em vão. Maria não foi lá fazer um passeio, uma visita cordial. Maria foi lá cumprir uma missão. Batizar o filho de Isabel. Que viera a ser lá no futuro o João Batista, aquele que veio para limpar as eiras, aquele que veio batizando com água. O João Batista é muito conhecido. O Jesus operante é muito conhecido. Pregam muito sobre ele. Mas o Jesus do ventre de Maria, o Jesus do colo de José, imagina quantas vezes José não pegou esse Jesus no colo. José era como um pai para ele. Jesus era filho do Espírito Santo, sim, mas José era o padrasto dele. Quantas vezes José não pegou, não cuidou? Qual é o padrasto que não cuida de um filho? Nós também somos padrastos. Nós não somos pai, nós não temos a autoridade de pai, porque Jesus Cristo diz no Evangelho que pai só existe um, aquele que está nos céus. Aquele é pai. Ele diz, não chameis ninguém na terra pai. Não chameis ninguém na terra vosso pai. Porque pai só há um. Aquele que está no céu. Então, nós precisamos entender que o Zé foi um padrasto. E o Zé cuidou. Cuidou do menino Jesus. Em meio às dificuldades, em meio a tantas dificuldades que aquela gente tinha naquela época. Mas o Zé tinha uma missão. O anjo, quando falara a Maria, falou a José também. Deu uma missão para Maria e deu outra missão para o José, o anjo do Senhor. E eles pelejaram com a missão. Eles não fugiram. O rei lança um decreto para matar todas as crianças da época, porque na escritura antiga já havia dito que que nasceria o Salvador dentre eles ali. Que viria o Salvador. Na escritura antiga eles tinham conhecimento que alguém vinha para assumir o trono, alguém vinha para mudar a história, alguém vinha para consertar a coisa. E quando eles viram que estava se aproximando esse tempo, o rei lança um decreto para que mate todas as crianças. José e Maria se viu obrigados a fugir dali, para ter o seu filho, para Maria dar à luz. E aí eles vão para Belém, diz a escritura. Olha a recepção que teve lá, a casa grande estava cheia. Chegando lá, imagine a caminhada, a viagem, em cima de uma jumenta. Jesus já estava treinando a andar de jumento, irmão, no ventre da mãe. Jesus já estava segurando os balanços do jumento no ventre da mãe. Evangelho raiz. O menino ainda não nascera, evangelho raiz. Em meio às dificuldades, um casal vencendo todas as provas. Espírito Santo vivo dentro dela. Espírito Santo vivo no meio deles.
Evangelho raiz. É isso que sustenta, o que sustenta o crente verdadeiro é o evangelho raiz. Você precisa sentir a raiz do evangelho. Muitos tentarão podar você, muitos tentarão pisar em você, mas não conseguirão, porque quando cortarem o teu broto, quando pisarem no teu broto, você aprofunda a raiz, aprofunda na terra a raiz. Esse evangelho não é dito, irmão, porque não se vê. A raiz da árvore não se enxerga. A raiz da árvore ela cresce para baixo, para os lados. E a raiz não se fala na raiz porque não se vê. Esse evangelho é pouco visto. Mais fácil pregar a prosperidade. Mais fácil pregar a árvore linda, verde, resplandecente, cheia de flores, cheia de frutos, do que pregar as raízes rasgando a terra para buscar sustento, para buscar força, para prevalecer, esperando a oportunidade de um dia vir um tempo bom e ela subir os brotos para dar o seu fruto. Estou falando desse evangelho, irmão. O evangelho raiz, preste atenção. Chegando lá, a casa grande cheia, o que fazer? A casa grande está cheia. Imagina, filho de Deus chegando. Mas aquele povo não dava valor. Por quê? Porque não acreditava na profecia. Não acreditava, porque se acreditasse, mandava todo mundo embora da casa grande e colocava o rei lá dentro. Não. Eles não acreditavam. É como hoje, tem muitos dormindo que não acreditam na profecia. Tem muitos fazendo banquetes, festas, vivendo um mundo glorioso na terra, não acreditam na profecia. A profecia vai se cumprir sim. As palavras de Jesus se cumprirão todas. Não vai ficar uma que não vai se cumprir. Jesus é aprovado, irmão. Jesus é aprovado, ele foi testado e foi aprovado. Nós precisamos entender quem é Jesus. Para entender Jesus, você precisa entender a raiz dele. Você tem que descer na terra, buscar a raiz do evangelho. A casa grande cheia, a casa grande cheia. Coloca na estrivaria, coloca na manjedoura. Há regiões que falam a baia, põe na baia. A baia dos animais, a manjedoura dos animais, a estribaria dos animais, põe lá. Dá um cantinho lá para eles. Maria prestes a dar a luz. Maria prestes a dar a luz ao Salvador, ao Rei, a Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Todas as qualidades para Jesus, irmão. O que você imaginar de bom para Jesus. Mas pobre, Jesus pobre. Jesus humilde. José pobre, Maria pobre, humilde. Não, a manjedoura serve, tá bom. Vai ser na manjedoura. Vai ser na estribaria. Maria dá a luz. Olha o bebê conforto de Jesus. Olha o bebê conforto de Jesus. Um coxo da manjedoura. Um coxo, irmão, onde os animais, onde colocava comida para os animais comer. O bebê conforto do menino. Jesus sempre vitorioso, irmão. Sempre vitória em Jesus, irmão. Mas para isso precisa do evangelho raiz. Você precisa segurar nesse evangelho raiz. No início dessa mensagem eu disse 5 palavrinhas. Surdo, cego, coxo e mudo. E disse limpar, limpeza. Jesus ele precisou curar o surdo para que ouvisse, curar o cego para que visse, curar o leproso para que fosse limpo, para que o surdo cego visse o leproso limpo. E o leproso, estando limpo,
curar o coxo para andar, o leproso limpo, curado, andar, e o mudo falando para poder falar. Jesus fez essas 5 coisas no Evangelho. 4 palavras primordiais, que é o cego, o surdo, o mudo e o coxo, o aleijado e o limpo. Jesus fez essas curas todas nessas pessoas. Jesus, a Bíblia você vai achar Jesus curando cego, Jesus curando coxo. Para quê? Jesus curando surdo, Jesus curando mudo, Jesus limpando os leprosos, limpando. Para quê? Para nos dar exemplo. Nós somos leprosos, nós estamos cheios de imundície do mundo em nós. Isso é lepra. Nós estamos contaminados pela doença do mundo. Põe o leproso daquela época com um mundano hoje, uma sujeira. Só Jesus limpa. Jesus limpa. Jesus vai limpar aquele sujo. Jesus vai curar aquele surdo para ele ouvir a palavra dele, ouvir ele. Jesus vai curar aquele cego para ver ele, enxergar as coisas que ele fez. Jesus vai curar aquele aleijado, aquele coxo, para andar com o Evangelho de Jesus. Por isso ele disse, ide, anunciai aos 4 cantos do mundo. Jesus, ele faz isso conosco. Ele cura o mudo para falar, ele cura o cego para ver. As Escrituras, irmãos, abre os olhos, veja a palavra de Deus. Jesus quer curar a gente para a gente ver a palavra de Deus. Leia as Escrituras, veja, seja curado. Ouça a palavra do Senhor, ouça. Seja curado os teus ouvidos. Ande com o Evangelho, carregue o Evangelho, fale do Evangelho. Seja curado, seja limpo. Limpa-te, limpa-te com a palavra. É isso que Jesus quer. Isso é Evangelho raiz. Você tem que passar por essas 5 palavras para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Essas 5 palavras atuou em todo o período em que Jesus operou na terra. Fica como exemplo, irmão, para nós nos curar, para depois nós sairmos, andar e anunciar e falar. Pega o Evangelho raiz. Nasce o menino, coloca lá no bebê conforto, uma manjedoura. Todo mundo sabe dessa história, sabe? Mas será que você sabe que aquela manjedoura não era do Zé? Aquela manjedoura não era da Maria? Aquela manjedoura era emprestada, irmão. Aquela manjedoura era emprestada. O Jesus pobre. Para de procurar o Jesus rico. Vai atrás do Jesus pobre. Se enriqueça com ele. Tem tanta pregação enganosa no mundo. Dizem por aí, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade vos libertará. Ei, aqui é a verdade, ó. A Bíblia é Sagrada, isso aqui é a verdade. Mas ela sim, ela fechada sim, ela não pode me salvar. As pessoas distorcem a mensagem. O que salva não é a verdade, isso aqui é a verdade não vai me salvar. Não é a verdade que salva. O que salva é o conhecimento, irmão. Conhecereis, ele disse, conhecereis a verdade. Conhecimento vai te salvar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Presta atenção na mensagem. É importante. Você que fica aí 1, 2, 3, 10 anos no Evangelho, não presta atenção. Tenha conhecimento. A riqueza de Jesus é conhecimento. O ouro provado no fogo é conhecimento. Enriqueça com ele. Seja pobre primeiro, seja humilde, seja pequeno. Ele disse, o menor é o maior no reino do meu Pai. No reino de Deus, o maior é o menor e o menor é o maior. O mundo é um globo, a terra gira.
O evangelho também gira. Ele disse, ide anunciai aos 4 cantos do mundo. E cadê os 4 cantos? Se o mundo é redondo, se o mundo gira, se o globo terrestre é redondo, pega aqui a palavra de Deus, os 4 evangelhos do livro sagrado, deita sobre a terra, que você vai achar os 4 cantos do mundo. Coloca sobre a terra o evangelho, os 4 evangelhos, um vai para cada lado, irmão. Um vai para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste, irmão. São 4 evangelhos que estão aqui para chegar aos 4 cantos do mundo. O Zé pobre, a Maria pobre, o Jesus pobre. É esse que vai salvar o mundo. É esse que vai nos salvar. É esse que vai salvar o evangelho, porque tudo é dele. Hoje ele é o mais rico de toda a existência. Está lá com o Pai à direita do Pai. O Pai deu a ele tudo, tudo pertence a ele. Mas nasceu pobre. Nasceu sofrendo, com perseguições. Por isso ele disse, aquele que largar em nome de mim receberá 100 vezes mais, ainda neste tempo, com perseguições. Porque a vida dele foi uma perseguição. As coisas não vêm assim de bandeja. Aprofunda as tuas raízes no verdadeiro evangelho. Deixa que te esprema. As raízes, ela profunda, ela vai para os lados, ela vai para o centro, ela vai para baixo. E você fica forte no evangelho, forte na palavra, convicto. Deixa Jesus trabalhar você. Cresça com ele, busque entendimento. Busque conhecimento. Para que vós não sejais desenganados aqui na terra. Eu tenho essa mensagem para Jesus hoje. Poderia falar 1000 coisas aqui de Satanás, para me dribliar e enganar você e a mim. Mas essa mensagem é direcionada a Jesus Cristo, ao Evangelho Raiz. Presta atenção, pobreza não é defeito. Tem conserto, irmão. Fraqueza não é defeito, tem conserto, irmão. Pecado não é defeito, tem conserto, irmão. Olha Jesus lá na cruz, irmão. Olha Jesus lá na cruz, dando mais um exemplo de como se espalhar o evangelho aos 4 cantos do mundo. Quantas pontas tem uma cruz? Quantas pontas tem uma cruz, irmão? 4 pontas. 4 pontas. Vai tomar o mesmo destino do evangelho. Vai tomar o mesmo destino. Deita ela sobre a terra. Leste, sul. O mesmo destino. Vai tomar o mesmo destino. Tudo isso é evangelho, irmão. Tudo isso é muito lindo. Mas sai da pregação do Jesus adulto, do Jesus prático, do Jesus pronto. Busca o Jesus menino. Busca a raiz. Busca a preparação de Jesus, que ele também foi preparado. Se prepara junto com ele para enfrentar as dificuldades que ele enfrentou. Ele disse, sede meus imitadores, imite a Jesus Cristo. Ele quer que nós nos imitemos, fazemos igual a ele. É uma vontade dele, ele pediu, sede meus imitadores. Evangelho raiz, irmão. Evangelho raiz. Enriqueça com Jesus. Jesus Cristo. Enriqueça com ele. Conheça ele. Tanta gente fala aí. Eu sigo Jesus. Eu adoro Jesus. Eu amo Jesus. Nada contra ele. Eu te peço, conheça Jesus. Quem é esse Jesus que você serve? Quem é esse Jesus que anda contigo? Faça ouvir Jesus. Tem muita coisa que você faz que Jesus não gosta. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você passa a ser a noiva dele. Ele está lá em cima olhando para você aqui embaixo. Olhando as tuas atitudes, o teu caminho, o que você anda fazendo aqui embaixo.
Você pode trair a sua mulher, mas você não pode trair Jesus, porque ele vai ver. Ele vai ver. Você trai a sua mulher com outra, você vai estar traindo Jesus com outra. Você está quebrando uma relação que você tem com a sua mulher e quebrando uma relação que você tem com Jesus ao mesmo tempo. Da tua mulher tu escapa, agora de Jesus não. Ele não perdoa traidores. Você viu lá o que aconteceu com Judas, né? O único pecado que Jesus não perdoou foi esse. Porque ele é filho do diabo. Quem trai é filho do diabo. Aprenda isso. Todos nós temos fraquezas e chegamos a trair, claro. Mas até conhecer que o traidor é filho do diabo. Traição é articulação de Satanás. É enfraquecimento, é espírito ruim. Mas eu não quero entrar na vida de Satanás. Eu quero falar da vida de Jesus. Porquanto Jesus é bom, é maravilhoso para conosco. Jesus está pronto para nós, nós que precisamos nos preparar para Ele. Será que estamos à altura de estar com Jesus? Aprenda lá atrás, o Jesus pobre. O Jesus que quebrava espiga de milho no sábado para comer com seus discípulos. Aprenda isso. É necessário, irmão, que nós aprendamos. Nós temos que produzir junto com Jesus Cristo. Aquela figueira. Imagina naquela figueira. Vai Jesus ver uma figueira linda, formosa, cheia de folhas. Jesus vai buscar um fruto. Não acha um fruto, irmão. Ah, Jesus amaldiçoou a figueira, secou. Não. Você acha que Jesus foi por acaso lá? A palavra é bem clara, não era a época de figos. Você acha que Jesus não sabia que não era a época? E viu Jesus as folhas, ele viu as folhas, ele não viu os frutos. Você acha que Jesus é bobo, não sabia que lá não tinha nenhum fruto? O que Jesus foi fazer lá? Foi dar uma aula para os discípulos. Aquele que não produz vai seco. Foi dar uma aula. Foi ensinar os discípulos. Ele sabia, quem bem sabia era ele. O que Jesus não sabia? Não era a época de figo. Ele viu as folhas e foi lá. O que ele foi fazer lá? Comer figo? Você acha que ele foi lá comer figo? Mas eu te garanto que se tivesse um figo lá, ele multiplicava, enchia a barriga de todo mundo e aquela figueira estava lá até hoje. Se ela não tivesse lá, ela estava aqui, produzindo, cheia de figo. Ele ia fazer um milagre debaixo dela. Mas não, aqui ela está uma figueira seca. Tome cuidado com o seu evangelho que tu anda carregando há 10 anos aí, meu irmão. Tenta produzir alguma coisa, porque Jesus precisa multiplicar. Os pães e os peixes Jesus multiplicou, porque tinha. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado com esse evangelho que você está seguindo. Evangelho raiz. Vende tudo o que tu tens e divide com os pobres. Homem rico. Ah, eu sei de tudo isso aí, Senhor. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso. Eu sei, Senhor, desde menino. Então venda tudo o que tu tem e reparta com os pobres. É o que te falta para entrar no reino. Eita, Jesus, sempre pensando nos pobres, nos fraquinhos. Claro, o pobre que precisa de ajuda, o fraco que precisa de força. O homem rico achou que tinha tudo e que com o dinheiro comprava o reino. Compra não, irmão. Desfaz, irmão, desfaz. Estou dizendo para você pegar seu patrimônio e jogar fora e dar para os outros. Dá uma parte. Se aquele homem tivesse dando uma parte, não precisava nem Jesus falar aquilo com ele. Aprenda uma coisa, Deus não dá nada para você comer sozinho. Deus não dá nada só para você. Tudo que Deus te dá, aprenda a compartilhar e a dividir com os outros. Você vai se enriquecer no conhecimento.
Fazer o bem, irmão. A palavra pede para fazer o bem. Por isso que Jesus Cristo criou um ministério em pessoas, não em casa. Jesus morou na terra, veio na terra, nasceu numa escrivaria emprestada, numa manjedoura. Jesus habitou em casas que não era dele. Até o veículo de transporte de Jesus não era dele. Ir de lá e buscar a jumenta, vai estar com um jumentinho lá, ir de pegar, e se alguém perguntar, diz que foi o senhor que mandou buscar, que logo devolve. O que está dizendo? Tomou a jumenta com o jumentinho emprestado, para fazer a entrada triunfal lá em Jerusalém. Entrada triunfal, lê lá, está lá na escritura. O que está faltando para você? Lê, examina. Até o meio de transporte de Jesus. Uma jumenta com um jumentinho, para fazer uma entrada triunfal emprestada. O ministério de Jesus foi em pessoas. É em pessoas, irmão. Não é em casas, não é em bens materiais, por isso que ele disse lá. Não juntai para vós tesouros. Junte conhecimento para vós. Juntai tesouros no céu. Tesouros no céu é conhecimento. Está aqui, ó. Procura conhecer. Busca conhecimento para você se libertar. Depois sim, você vai ter o Jesus glorioso, o Jesus formoso, o Jesus rico. Buscai para vós primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tem uma palavra aqui que me chama a atenção, que diz assim: a mulher tola destrói o seu lar. E a mulher sábia constrói o seu lar. A mulher sábia constrói o seu lar. E a tola o destrói com as próprias mãos. Fala a mulher. Mas para a escritura, para o evangelho, não tem mulher e nem homem. É para nós, homens também. Porque para Jesus Cristo não tem macho nem fêmea. É o Espírito. Espírito é o Espírito, não tem macho nem fêmea. Todas essas palavras é para o nosso espírito, é para a nossa alma. É assim que foi construído o Evangelho, é assim que Deus constrói o reino para nós. Ele não vem com aparência exterior, cuida do seu exterior, se ajeita, se arruma, seja formal. Não, cuide do seu interior, lá dentro de você. Lá no Velho Testamento tem uma palavra, eu vou buscar na Bíblia. Tem um versículo só eu vou ler aqui, para você ver uma coisa só. Lá no Velho Testamento, lá no Novo tem muitas palavras que Jesus fala, dando a entender que é dentro de nós. O Evangelho ele é para estar dentro de nós. É Sofonias 3, o capítulo e o versículo 17. Olha o que diz, olha. No Velho Testamento, veja bem o que diz. O Senhor teu Deus está no meio de ti, no meio. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Onde é que é o meu meio? Dentro de mim. É o meu meio, o meu interior. Está lá. Poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á pelo seu amor.